Olá, boa tarde. No programa de hoje vamos ver como foi a quarta etapa da Convenção de Vendas da CRV Lagoa, que aconteceu em Sertãozinho, São Paulo. A gente tem também uma entrevista com Gabriel Crepaldi, que é o gerente técnico do Departamento de Serviços. E ele fala sobre IATF, a inseminação artificial em tempo fixo. Além disso, tem uma dúvida sobre descongelamento de sêmen. No final do programa tem a notícia do dia e também o nosso quadro de dicas, hoje falando sobre cultivar mombaça. Agora no canal CRV Lagoa, que está começando. A gente começa o programa de hoje mostrando como foi a quarta etapa da Convenção de Vendas da CRV Lagoa, realizada aqui em Sertãozinho, São Paulo. A pecuária brasileira tem suas diferenças e particularidades, que variam de acordo com as regiões do país. Mas seja no sul, no norte, no nordeste, no centro-oeste ou no sudeste, o que se vê hoje são produtores buscando ser mais eficientes na atividade, seja na produção de carne ou de leite. Hoje os clientes buscam uma solução completa para que seu rebanho evolua geneticamente e que também, de uma forma bem prática, ele tenha mais lucratividade com uma produção mais homogênea de seus animais. Os consultores da CRV Lagoa conhecem a realidade do mercado e buscam se preparar cada dia mais para atuar no campo. Foi com esse foco que os consultores dos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Acre e Rondônia participaram da Convenção de Vendas. A região centro-oeste ela é uma região mais tecnificada dentro do nosso Brasil, né? Principalmente também a região de Rondônia, que já vem adquirindo novas tecnologias e, consequentemente, futuramente deve chegar isso também no Acre. Os consultores se atualizaram sobre mercado, sistemas de produção e produtos. Antonino Bosco, gerente nacional de vendas, acredita que essas informações auxiliam o trabalho dos consultores no campo. Nós queremos, em primeiro lugar, mostrar novidades em termos de produtos, em termos de estratégias para essa nossa equipe, motivar essa equipe para que cada vez ela esteja melhor preparada para atender aos desafios propostos pelo mercado e atender melhor os nossos clientes. Os consultores aproveitaram os dias de convenção para se atualizarem e também para trocar ideias com outros profissionais. Até o contato com os outros consultores, a gente aprende a lidar, como a gente está novo na área, a gente aprende a lidar com o nosso mercado, não só da venda do produto, mas como lidar com a empresa e como saber usar cada produto da maneira mais adequada. É uma oportunidade a gente estar conhecendo os nossos produtos, lançamentos, né, que vão colocar no mercado a empresa. Também a gente conhecer melhor nossos clientes através de pesquisas, através de conhecimento, qual que é o objetivo, onde que o cliente quer chegar, qual que é o objetivo de seleção da fazenda, certo? Para a gente ter a certeza de indicar o melhor produto e ele ter o melhor resultado. Oi, agora a gente vai conversar com o Gabriel Crepaldi, gerente técnico do Departamento de Serviços, para falar um pouco sobre a ATF. Tudo bem, Gabriel? Boa tarde. Boa tarde, Renata. Tudo bem? É um prazer poder participar do canal novamente. Bom, a gente viu aí até a quarta etapa da Convenção de Vendas, e sempre o produtor, os consultores buscando novas tecnologias, aprimorar, né, o conhecimento técnico. E quando a gente fala de ATF, a gente vê que a técnica vem crescendo bastante, a gente sempre fala isso aqui. Mas eu queria saber como foi a última estação de monta, né? A gente está terminando, eu sei que tiveram alguns problemas climáticos em algumas regiões. Cresceu a IATF, Gabriel, vem crescendo ou não? Renato, com certeza a IATF vem crescendo bastante, né? No corte hoje ela já está atingindo quase 90%, né? Os dados que a gente apresentou relativos a 2012, com 87% das inseminações do rebanho de corte sendo realizadas por IATF, e no leite isso chegando próximo de 30%. E é interessante você perguntar do resultado da estação de monta, né? Porque com os problemas climáticos, em alguns lugares com pouca chuva, outros com muita chuva, né? Dependendo da região do Brasil. Mas se a gente pegar o Brasil Central, grande produtor de bezerros, a gente teve alguns problemas com seca. E os produtores que utilizaram, que mantiveram sua estação de monta, que as vacas estavam paridas no período correto, e eles não esperaram a chuva vir, começaram a estação de monta na data correta,
aproveitando que a condição corporal dos animais, pelo pós-parto recente, ainda não tinha caído, fizeram IETF, muitas fazendas fazendo ressincronização, então trabalhando com 2 ou até 3 IETFs, conseguiram manter seus índices. Alguns exemplos de fazendas que a gente visitou agora no final da estação de monta, uma fazenda que fez 3 inseminações por IETF seguidas, conseguiu imprimir para um nível de 82% de taxa de prenhez, só de inseminação artificial. Então mostra que é possível você, trabalhando de maneira eficiente, manter resultados mesmo com períodos climáticos um pouco piores, né? Na verdade, acho que a técnica ela pode auxiliar exatamente nesses momentos também, né? Porque se o produtor que não utiliza, por exemplo, a tecnologia, ele vai ter que esperar o animal ciclar de acordo com a chuva, né, Gabriel? Exatamente. Se ele for esperar deixar a vaca com touro, né? Então, esperar a vaca dar cio, pode ser que acabou a estação de monta e ela não deu nenhum cio. É sempre importante a gente lembrar que a técnica ela não é milagrosa. Então, mesmo em fazendas que utilizaram a técnica e tiveram a restrição de chuva também, lógico que tiveram um manejo de seca, né? Então, um manejo de junho, julho, agosto, pré-estação de monta, muito bem adequado, fornecendo o sal mineral proteinado, por exemplo, esses animais, para manter a condição corporal e permitir bons resultados de inseminação. Ela não vai resolver todos os problemas, mas ela vai auxiliar e muito quando tiver esses problemas climáticos. Você citou o exemplo de uma fazenda que fez até 3, fez a ressincronização, utilizou a IATF 3 vezes. Quando é indicado, né, fazer a ressincronização, qual que é a vantagem, né, disso? Se é viável para o produtor? Bom, com certeza a viabilidade existe, a gente fez algumas contas, inclusive pegando os dados reais dessas fazendas que a gente visitou, né, existe a viabilidade de ressincronizar, ou até sincronizar 2 vezes, mas tem que levar muito em consideração a logística da fazenda, se existe a possibilidade de fazer um exame ultrassonográfico para começar uma IATF após a outra, se existe um profissional para fazer isso, o tamanho dos lotes, né, quando você parte para a terceira inseminação, se você começou com um lote de 100 animais, você emprenha 50 na primeira, na média. Depois mais 25 na segunda, você vai ressincronizar só 25 animais. Então, se você não fizer manejo de lote ou não tiver um tamanho adequado, você tem que trazer 100 animais para o curral 3 vezes para inseminar 25. Então, isso acaba diminuindo um pouco a viabilidade ou dificultando, né? A estrutura de curral é muito importante, então ele consegue fazer a terceira sincronização de um lote, sendo que tem a segunda do mês anterior e tem a primeira do começo da estação de monta. Então, são 3 manejos ou 3 mesas diferentes que você tem que manejar no mesmo sistema de ATF se for um curral só. Então, a logística ela é muito importante para determinar se vai ser feito as 2 ou 3 ATFs ou não. E como fazer, né, após a primeira IATF? Tem que respeitar um período para essa fêmea, né? O que é indicado? Essa é uma excelente pergunta, Renato, porque a gente tem 2 maneiras de ressincronizar as vacas, né, após a primeira IATF. Então, uma delas é você esperar o período de 30 dias, que é quando você vai fazer o primeiro diagnóstico, e começar a ressincronização somente nas vacas vazias. Tá? Então, aí você vai fazer uma outra IATF normal somente nas vacas vazias. E existe uma ressincronização que você começa ela antes do diagnóstico de gestação. Então, com 22 dias após a primeira inseminação, você vai protocolar todas as vacas, as prenhas e as vazias. Tá? No dia da retirada do implante, quando você aplica algum hormônio que pode prejudicar a gestação, é o dia que você faz o diagnóstico de gestação. E as vacas prenhas, você não aplica esse hormônio. Você para o protocolo nas vacas prenhas, elas já estão prenhas mesmo, e as vacas vazias, você continuaria o protocolo de maneira normal. A diferença é que você diminui o intervalo entre as 2 inseminações em 8 dias nas vacas vazias. Se for no começo da estação de monta, você pode pensar que isso não faz muita diferença. Mas imagine naquelas vacas do final da estação de monta, onde esses 8 dias pode ser a diferença dela ter mais uma chance ou não de emprenhar. Okay. Bom, vamos para a nossa dúvida do dia. Hoje a pergunta não é sobre ATF, a nossa pergunta é sobre descongelamento de sêmen. É uma dúvida que a gente recebeu de Belo Horizonte. E a dúvida é a seguinte, né? Quais os problemas em não seguir o protocolo correto para o descongelamento do sêmen? E qual é o protocolo correto? Quem enviou foi o Rafael. Inclusive, ele até fez uma pergunta um pouco maior, dizendo que ele vê a campo
inseminadores descongelando sêmen debaixo do braço, ele quer saber qual que é o protocolo correto, então, e se isso prejudica o resultado na inseminação. Bom, Renata, essa é uma excelente pergunta, né, que o Rafael fez para a gente, porque é um cuidado básico que a gente tem que ter. Todo mundo fala, descongelar sêmen é fácil, mas se não for feito da maneira correta, é um procedimento que vai prejudicar todo o seu resultado de inseminação artificial, seja por observação de cio, ou seja, na IATF. Então, vou começar respondendo pelo protocolo correto e aí depois falar quais são as desvantagens de não utilizar esse protocolo. Bom, o protocolo correto é utilizar a água aquecida a 35 graus, colocar a paleta, então assim que você tirar ela do botijão, colocar ela na água a 35 graus, com a bucha para baixo, né, o algodãozinho para baixo, para evitar essa paleta de soltar a bucha dentro do descongelador. Se for a paleta fina, a temperatura, o tempo que ele tem que ficar nessa temperatura é de 20 segundos. Se for a paleta média, é de 30 segundos no descongelador. Tá? Se não for feito da maneira correta, descongelar debaixo do braço, descongelar na vaca, descongelar no ar, o que acontece? Você vai perder a qualidade das células que saem do laboratório. Então, a gente invasa o sêmen todo num padrão de qualidade que é liberado. Se não for feito corretamente, esse padrão vai ficar prejudicado. Não quer dizer que não vai emprenhar nada, né? Mas a taxa de prenhez, que poderia ser de 65%, 70% na convencional, pode cair para 30%, 35%, e na ETF, que seria 50%, cai para 15%, 20%. Tá? Então, o problema é que as pessoas emprenham um pouquinho, né? Então, ele acha que funciona. Mas eu fiz assim e emprenhou. Tudo bem, emprenhou quantas, né? Então, esse é o grande problema. Se zerasse, seria melhor, porque a pessoa não faria mais. Tá? Então, tem esse problema de conseguir um pouquinho de resultado. Mas, para vocês terem um melhor resultado, utilizem essa técnica de descongelar em água a 35 graus, respeitando o tempo de 20 segundos para a paleta fina e de 30 segundos para a paleta média. Se você tem alguma dúvida técnica ou sobre algum produto ou serviço aqui da CRV Lagoa, é só enviar um e-mail para a gente. É canal@crvlagoa.com.br. Obrigada, Gabriel, pela presença. Eu que agradeço, Renata. Sempre um prazer. Agora vamos à notícia do dia. O gerente de exportação da CRV Lagoa, Henrique Brinkmann, esteve no Sudão, participando de uma conferência sobre genética nos dias 29 e 30 de março. Brinkmann ministrou uma palestra sobre possíveis melhorias na pecuária do Sudão. Ele mostrou o trabalho realizado no Brasil, incluindo os programas de avaliação genética e de performance conduzidos pela CRV Lagoa, como PAINT, CP CRV Lagoa e Gestor Leite. Além do Brasil, participaram também representantes da França, Quênia, Tanzânia, África do Sul e Sudão do Sul. E a gente encerra o programa com a nossa dica hoje, falando sobre pastagem, sobre cultivar mombaça. Olá, amigo pecuarista. No quadro Dicas de hoje, vamos falar sobre uma espécie muito importante, principalmente para a pecuária leiteira e também, por que não dizer, para a pecuária de corte. O pânico máximo cultivar mombaça. É uma espécie de elevado potencial produtivo, uma espécie que hoje tem sido utilizada tanto para pastejo quanto até mesmo para silagem, para reserva de volumoso na fazenda. Uma espécie que tem uma exigência nutricional elevada e também uma exigência de manejo do pastejo, também elevada. Aí, em termos de sistemas pastoris, principalmente para gado de leite, que são sistemas mais intensivos, alguns irrigados, o manejo do capim mombaça gira na casa de 90 centímetros de entrada e de 30 a 50 de saída, onde a gente consegue fornecer ao animal uma forragem de alta qualidade e que o animal também tem uma capacidade de consumo elevada. Em sistemas de gado de corte, o manejo dessa espécie trabalha com essa altura de 90 centímetros de entrada, porém o resíduo, ou seja, a saída do gado do piquete, já trabalha também na casa de 30 a 50 centímetros. Quando se busca desempenho mais elevado, tira esses animais com 50 centímetros de altura. Quando se busca uma recria, uma intensificação em termos de lotação, com um desempenho mediano, se trabalha com o resíduo menor na casa de 30 centímetros. Ou seja, o manejo do pastejo, ele depende do objetivo da propriedade, mas sempre respeitando a fisiologia, ou seja, a exigência da planta em termos de crescimento e seu desenvolvimento. Bom, e a gente encerra então o canal CRV Lagoa de hoje. Obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo programa. Até lá.